Eu fui levado ao planeta Arcturus e eu vou contar para você a minha experiência do que eu descobri lá, o que eu fiz, qual é que foi o movimento para chegar até lá e os grandes aprendizados que eu tive. Tem percepções incríveis que eu quero compartilhar com você e tudo que eu tô falando, que eu vou falar para você aqui nesse momento, é baseado em fatos reais. E essa é uma experiência que eu nunca vou esquecer. O fato que há alguns anos atrás, deixa eu chegar mais perto aqui, alguns anos atrás, eu estava no momento de descobrir a minha espiritualidade e eu queria me conectar e acessar coisas. Então eu fiz muitos tipos de sintonizações, fiz formações, fiz cursos e eu acabei abrindo uma porta onde eu comecei a acessar algumas energias. E eu sempre fui muito intuitivo e recebi muitas orientações da minha egrégora de luz. E desde sempre, eu sabendo ou não, eu acredito que você também, a gente recebe orientações da nossa egrégora. E eu fui induzido, e eu digo que levado, a buscar essa conexão com um dos povos estelares. E eu não estou dizendo que é bom ou ruim, não quero que você rotule nada aqui, ok? Mas trazendo que eu fui orientado a acessar a energia e ir até o planeta, até o Sol de Arcturus e simplesmente acessar as informações e coisas que habitam lá. Então, como eu fiz isso? Como eu cheguei lá? Só para você entender, na nossa rotina, acabou meu dia, eram umas 10h30 da noite, ou 11 horas da noite, 10h30 da noite. E eu falei para Candice, eu disse assim, ó, eu vou fazer uma meditação. E eu comecei a meditar. E eu não fui meditar pensando em ir, beleza? Depois de uns 30 minutos meditando, sabe quando te vem assim, eu ia dizer que é uma vontade, mas é mais do que uma vontade, assim, sabe? Vem aquela orientação que esse é o caminho. E eu fiz presta atenção, um desdobramento mental. Que isso, Jackson? Tem pessoas que fazem o desdobramento espiritual e tem um corpo espiritual. O corpo espiritual, ele tem algumas limitações de velocidade, de deslocamento, tempo, espaço, porque ainda existe um conjunto energético mais denso. É bem mais leve do que um corpo físico, mas ainda é denso, né? Então a velocidade é um pouco reduzida e tal. E o desdobramento mental, aonde eu desdobro a consciência, é quase que instantâneo. Então só para você entender que você poderia viajar, enfim, muito longe em um instante, porque essa consciência ela fica já dentro de uma faixa muito mais atemporal e tudo mais. Enfim, fechando aqui, a ideia não é dar uma aula sobre isso, mas só para você entender como isso foi possível acontecer. Voltando para a experiência, uns 20, 30 minutos meditando, veio essa sensação. E por volta das 11, mais ou menos, eu tive essa intenção de me desdobrar até lá. Então eu faço muitos movimentos, muitas meditações, muitos trabalhos energéticos, então existe não facilidade, mas enfim, uma prática, né, em cima disso, então é muitos anos fazendo. E eu me fiz o desdobramento e eu fui indo e cheguei até Arcturus. Eu queria que você conseguisse imaginar comigo a seguinte imagem mental. Imagine uma imensa bola de fogo. Para você entender, nós temos o Sol aqui. Imagine que o planeta Arcturus, na verdade, é um Sol, tá? Não é um planeta, que nem o nosso planeta que a gente habita. Então é uma imensa bola de fogo, gigantesca. Só que quando eu acessei Arcturus, eu não acessei com a intenção dos aspectos físicos. Então eu não vi a superfície do planeta fisicamente falando. Eu acessei uma camada, que era a camada da consciência que eu havia desdobrado, que era essa camada mais espiritual. Imagine comigo você chegar num planeta que, para mim, em primeiro momento, parecia simplesmente uma bola de luz. Era uma bola de luz. Quando a gente começa a falar de faixas vibracionais, quanto mais elevada a sua faixa vibracional, mais fácil é você acessar esse tipo de coisa, ok? Então, quando a gente começa a falar de faixas vibracionais, eu estou falando de faixa vibracional extremamente elevada, que já é uma faixa atemporal, é uma faixa que já existe uma consciência plena do que está acontecendo. E quando eu cheguei lá, eu só vi a luz e eu tive a percepção, eu fiquei um tempo assim, né? Imagina você chegar num lugar muito divino, assim, eu fiquei assim, por algum tempo, eu não sei quanto tempo. Mas depois de algum tempo, eu percebi que eu precisava como se fosse ajustar o meu foco. Presta atenção, isso é avançado. Ajustar o foco dentro desses estados espirituais elevados é você ajustar a sua faixa vibracional para você captar o que existe dentro dessa faixa. Só um parênteses aqui, já vou falar como é que eu fiz isso. Assim, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu preciso saber. Se você quer saber mais relatos e coisas assim, bem na prática mesmo. Então coloca aqui no comentário, Jackson, conta mais histórias dessas.
tá? Ó, para mim, eu regulo o conteúdo para você se você fizer isso. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque é importante para o YouTube saber que isso é relevante e mandar esse tipo de conhecimento e experiências para mais pessoas, beleza? Voltando para cá. Então assim, quando eu percebi que eu precisava regular isso, é como se eu fui com a intenção de acessar aonde estava o povo arcturiano. E quando eu mudei essa faixa de frequência, imagine que eu vi a faixa onde estava as construções. Eu estou sempre fazendo um assim, porque quando a gente fala de planos espirituais, não é a mesma coisa que habita no nosso plano físico. Só que ao mesmo tempo é difícil de tentar te explicar como eram as construções. Mas imagine que existiam construções grandiosas por todo o planeta. Só que todas as construções, elas habitavam como se fossem um grande ecossistema. Diferente daqui que a gente destrói coisas para construir outras coisas, imagine que lá tudo está em harmonia e saudável. A sensação que eu tive é que a longevidade do povo arcturiano é extremamente maior que a nossa, dentro de uma existência. E muitos que lá estão, a faixa vibracional deles é tão elevada que pode se equiparar a um mestre espiritual que apoia as pessoas do nosso planeta. Então é como se fosse um povo que tem uma faixa extremamente ampla de evolução espiritual. Quando eu adentrei, então, consegui sintonizar essa faixa, e que eu consegui visualizar, simplesmente eu via os seres de luz, eu ia dizer andando, mas não habita o andar, né, com pernas, né? Então simplesmente eu via eles se locomovendo e construções, algumas gigantescas. E eu senti que eu deveria simplesmente captar isso. Eu já tinha recebido dos nossos mestres alguns treinamentos sobre telepatia e eu tive a percepção de que não existiria uma comunicação falada. Então as pessoas elas não iriam, as pessoas são seres espirituais ali, os arcturianos não iriam estar falando, né, verbalizando alguma coisa comigo, mas sim acessando a consciência e transmitindo, né? Por isso que é tão sutil, por isso que é tão difícil as pessoas conseguir se comunicar com esses povos mais avançados, porque é uma coisa muito sutil. E eu senti de basicamente acessar essa faixa de comunicação telepática do planeta. E quando isso aconteceu, aí é uma coisa que pode ou não fazer sentido para você, que depende das suas experiências. Depois você coloque no comentário se faz ou não faz sentido para você. É como se eu acessei todas as informações. Então eu vou ter que passar uma explicação aqui, uma palhinha aqui sobre telepatia. A telepatia ela pode acontecer de duas maneiras. Uma é direta entre uma pessoa e outra, um ser e outro. E existe uma telepatia planetária. E eu não acessei uma individual, não cheguei lá para conversar com alguém. É como se eu acessei a consciência de todas as mentes e todo o conteúdo do planeta, onde todas as pessoas estão ligadas. Aqui no nosso planeta a gente chama de campo morfogenético, mastermind, é como se fosse a grande consciência, né, de todas as pessoas que habitam. Então eu acessei essa faixa lá, nesse planeta. E quando eu acessei isso, eu vou ser sincero que acho que a melhor expressão para um humano seria eu buguei. Mas não um bugar de perder consciência, porque eu fiquei consciente. Essa experiência toda levou 1 hora, então eu terminei, era tipo 00:15, esse movimento. Assim, quando eu voltei, eu pensei, caraca, já é 00:00 e pouco. E quando eu fiquei um tempo, né, nisso, fiquei nessa sintonia, é como se eu ficasse mergulhado nessa energia e fosse aprofundando essa energia, e isso fosse me elevando. Eu voltei assim num estado que eu fiquei por muito tempo em alta vibração. Só que junto com isso, eu acessei uma outra coisa. E acho que é a cereja do bolo. Então, já teve muitos aprendizados aqui no que eu falei, mas no final me veio de acessar a sintonia de Arcturus. Arcturus como um todo, não de um ser arcturiano, mas de Arcturus. E não sei se você sabe, mas tipo, existe a sintonia do planeta Terra, de Júpiter, de Marte, existem as sintonias. Naquela época, compartilhando, eu procurei imensamente para fazer algum tipo de reiki, algum tipo de sintonia, buscar essa sintonia para poder acessar essa energia, eu não encontrei. E quando eu estava lá, depois de bastante tempo, me veio de alcançar essa sintonia. E eu tive essa intenção e eu recebi essa sintonia. Imagine que a sintonia do planeta Arcturus, né, da sintonia planetária deles, se sintonizou com o meu coração e eu busquei uma orientação de como poder transmitir e ressintonizar isso.
depois de ter terminado essa experiência, sabe quando você volta da experiência, não sei se você já teve alguma experiência assim muito fora da curva, eu basicamente abri os olhos, eu acho que eu fiquei mais uma meia hora sentado ali, de olhos abertos, quieto, assim, quase que em êxtase, por não somente ter tido tantos aprendizados, eu sei que eu falei pouca coisa aqui perante o tamanho da experiência que eu tive, só que tem muitas coisas que são tão sutis que é difícil de você materializar em palavras, entende? Falta palavras, a gente precisa melhorar o vocabulário do nosso planeta para poder traduzir algumas experiências. Você já sentiu isso? Cara, eu já senti isso muitas vezes. Então, assim, foi uma experiência incrível e por que eu trouxe todo esse relato? Seres estelares, povos estelares que habitam no universo. Existe tanta coisa incrível que está disponível e que se você tem uma intenção, lembrando, você estando em alta vibração, nada vai te atingir, você estará protegido por sua egrégora de luz. Eu estou trazendo isso para que você vá com essa intenção de estar em alta vibração, de estar sintonizado com os seres de luz, a sua egrégora, para que você acesse o que é elevado. Então não tem risco, não tenha medo disso. Claro que se você vai com medo, você já está sintonizado numa baixa vibração, então limpe esses medos e aproveita, usufrui. O universo é muito amplo e os nossos irmãos estelares, estão com a gente, apoiando a gente há muitos anos, muito antes de você nascer e vão continuar muito antes depois você ir. Eu estou falando isso porque a nossa jornada evolutiva como planeta Terra ela é muito pequenina do lado do que eles já têm de jornada. Então, para a gente desmistificar isso um pouco mais, você pode sim usufruir dessas energias de outros planetas, de outras sintonias e de povos estelares. Se você tem interesse em aprender e receber mais informações sobre isso, a gente tem comunidade. A gente tem uma comunidade de seres estelares, né, que a gente passa esse tipo de orientação toda semana. Então, toda semana eu gravo conteúdos explicando sobre isso, é completamente gratuito e você encontra aqui na descrição. Não somente seres estelares. Você se interessa por canalização, acessar mestres espirituais? Se interessa por prosperidade, por cocriação? A gente tem comunidades específicas para apoiar você no teu desenvolvimento, expansão espiritual, para você se tornar um ser de luz lindo e maravilhoso para a gente despertar o nosso planeta. Nesse momento, gratidão por você estar aqui. Não se esquece, dá um like aqui nesse vídeo, isso vai ajudar o YouTube também a levar isso para mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, só tem um jeito de eu saber. Um é você se inscrever no canal e você estar aqui presente, compartilhando a tua experiência. Você já teve uma experiência muito fora? Coloca aqui no comentário. E para que você possa, vou dizer assim, se inspirar, já que eu falei dos povos arcturianos, eu vou colocar aqui, aqui do lado, vou botar uma sugestão de um vídeo, e esse vídeo é uma canalização espiritual de um mestre, Arcturus. Sério, foi uma mensagem falando do momento do nosso planeta e que pode talvez dar um clique, transformar a sua vida. Clica aqui agora, vai lá ver. Beijo no teu coração, tamo junto, até o próximo vídeo.